Olá, que bom que você está aí. Eu sou José Marcelo Santos e este é o Novos Caminhos. No programa de hoje, a gente vai falar da relação entre a concessão de rodovias e o aumento do preço do frete por causa do pagamento dos pedágios. A gente vai pegar como exemplo um estudo feito pela Exalc-Log a respeito da concessão da BR-163, ali no trecho entre Sinop, no Mato Grosso, e Miritituba, no Pará. Quem está aqui comigo hoje para conversar sobre esse assunto é o Tiago Pera, que é coordenador técnico do grupo Exalc-Log. Tiago, muito obrigado por estar aqui de novo para a gente conversar sobre esse assunto. É tão bom receber vocês da Exalc-Log aqui no programa para a gente discutir infraestrutura de transporte. Muito obrigado por atender ao nosso convite mais uma vez, viu? Oi, Marcelo, eu agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, ainda mais dessa temática de logística, né? Porque, afinal de contas, não adianta a gente ter um agronegócio produzindo como o Brasil produz se a gente não tiver infraestrutura de transporte, se a gente não tiver logística, né, Tiago? Exatamente, para a gente produzir, a gente depende bastante da logística, para comercializar, a gente depende bastante da logística e não tem, né, agronegócio aí sem a logística, né? E a logística, muitas vezes, tem sido a grande vilã, né, do agronegócio, em função dessa nossa altíssima dependência do transporte rodoviário, num país como o Brasil, né, de dimensões continentais. Isso acaba, de fato, trazendo uma responsabilidade muito grande para a logística, né, em termos aí de melhorar a nossa competitividade. Deixa eu pegar uma carona nessa sua afirmação, né, de que a logística, às vezes, é vilã do agronegócio, para lembrar uma conversa que eu estava tendo com um especialista em logística esses dias, e ele falando um pouco disso. Ele falou assim: olha, a logística é uma vilã e, ao mesmo tempo, uma vítima, porque o Brasil optou nos anos 60 pelo modal rodoviário, mas os governos não investiram em rodovias. Então, fizeram uma escolha, mas não deram suporte que o país precisava para que essa escolha fosse viável. Você concorda com isso? Sim, sim. Porque basicamente, né, hoje nós somos muito mais rodoviarista, né? Utilizamos muito mais o transporte rodoviário para fazer o escoamento da nossa produção, porque a gente não tem aí infraestrutura ferroviária, hidroviária suficiente para atender toda essa nossa produção, né? E o último século ele foi muito marcado, né, pela escolha do transporte rodoviário, né, investimentos aí em rodovias em detrimento de ferrovias e hidrovias, né? Tivemos sim, né, nesse último século a criação de rodovias importantes que conectaram o país, né, mas o transporte ferroviário e hidroviário ficou de lado. Basicamente tudo que a gente tem de ferrovia hoje foi construído aí até o século XIX, né? Poucas novas ferrovias no século XX e agora, né, alguns importantes trechos ferroviários. E um aspecto importante é o seguinte: por mais que a gente tenha uma dependência rodoviária, não significa dizer que nós somos bons em rodovias também. Não, né? Nós temos uma série de rodovias que são precárias, principalmente em regiões, né, remotas do país, de fronteira agrícola. Isso acaba também sendo um gargalo importante para o agronegócio, né? Então a gente precisa melhorar as condições das nossas rodovias, criar novas rodovias, ao mesmo tempo investir mais em ferrovias e hidrovias, né? E se a gente for falar só das rodovias, elas também não são amigáveis, mesmo no centro-sul do país, né, Tiago? Porque ainda que tenha uma rodovia com uma boa qualidade na pista, na maioria das vezes é uma rodovia que não é duplicada. Em muitos casos, é uma rodovia que não tem a terceira faixa na subida e ela acaba sendo sacrificante para o motorista de caminhão e para o motorista do carro de passeio, que passa quilômetros sem conseguir ultrapassar um caminhão e um caminhão se sentindo, às vezes, pressionado por esse outro motorista que precisa seguir viagem. É ruim para todo mundo, né?
Sim, exatamente, né? Porque a rodovia, ela gera aí um determinado nível de serviço para o usuário, né? Então, você ter rodovias de boa trafegabilidade, você tem um nível de serviço melhor, um nível de segurança melhor, né? Redução aí de acidentes, você tem aí uma redução do consumo de combustível, então tem esse aspecto ambiental também, né? Reduzindo o combustível, reduz aí também as emissões, né? De gases de efeito estufa, né? E hoje a gente precisa repor a depreciação das nossas rodovias. Muitas rodovias no país, elas foram construídas e abandonadas, né? Então, ainda temos aí que repor essa depreciação dessas rodovias para manter pelo menos a qualidade dela em funcionamento adequado, garantindo aí melhores níveis de serviço para os usuários da rodovia, sejam transporte aí de pessoas, seja um transporte aí de cargas, né? Para que a gente consiga melhorar aí a nossa logística, né? A nossa eficiência, e principalmente nessas regiões, né, de fronteira, né? Então, assim, hoje em termos de rodovias, o estado de São Paulo é aquele que mais se destaca em termos de qualidade das vias, né? Agora, fugindo desse eixo, a gente começa a ver uma piora muito grande aí nos indicadores, né? Sejam de pavimentação, seja aí de sinalização, na questão aí também relacionada aos acidentes, né? E aí, existe essa discussão sobre o pedágio, né? Então, muitas vezes o governo ele cria, né, uma concessão para a iniciativa privada explorar uma determinada rodovia, né, fazer as melhorias devidas naquelas rodovias, e aí inclui o valor do pedágio, né, que é a remuneração para aquela empresa assumindo aquele risco, né, de melhorar aquelas rodovias. E aí tem aquela discussão, né? Olha, o pedágio, ele é bom ou não é bom, né? Então, no meu entendimento, o pedágio ele é bom, né? No sentido que o valor que você paga tem que ser um valor justo, né? Em que, de fato, ele te traga ali uma série de benefícios em termos de melhoria das condições viárias, né? Melhoria da qualidade da via, melhoria aí nos níveis de serviço, né? Agora, o pedágio, ele é um item importante dentro aí do custo logístico, né? Ele é um dos componentes do custo logístico para fazer a movimentação aí, seja de insumos para o agronegócio, sejam também dos produtos aí do agronegócio, né? E entre críticos do pedágio, há aqueles que dizem que pagar pedágio não é um problema. O problema é pagar o pedágio sem ter desconto na carga de impostos, porque você paga os impostos, recolhe os impostos para que o governo faça investimento nas obras de infraestrutura e ele concede essa rodovia para ser explorada, e aí esse motorista vai ter de pagar para trafegar sem ter desconto naquele outro que ele já pagou. Como é que você avalia quem pensa dessa maneira? É um pensamento equivocado ou está mais ou menos dentro de uma linha de raciocínio viável? Sim, está dentro de uma linha de raciocínio viável, né? Inclusive essa discussão, né, está muito associado aí à questão dos outros impostos que os usuários pagam no setor de transporte, né? Que teoricamente eram para melhorar as condições viárias, né? Então seria aí o pedágio, né, um duplo imposto, né, para o usuário. Agora, de fato, se hoje nós não tivéssemos o sistema de pedagiamento, muitas das nossas rodovias, elas teriam condições aí muito piores do que tem hoje, né? Nós temos excelentes rodovias no país, que elas estão nesses níveis em decorrência dos investimentos realizados pelas empresas concessionárias, e elas têm a remuneração associada aí, assumindo esse risco da concessão, com o pedágio, né? Agora, deixa eu retomar a afirmação inicial que eu fiz aqui, né, que era de que a gente ia discutir a relação entre a concessão e o aumento no valor do frete no Brasil. Pegando essa história lá do estudo que vocês fizeram no trecho da 163, entre Sinop, no Mato Grosso, e Miritituba, no Pará. Vocês chegaram à conclusão de que naquele trecho
o custo desse frete ele vai aumentar em função das praças de pedágio que vão ser abertas, é isso? Em que pé que está a concessão daquele trecho, hein? Isso. Então, nós tivemos aí recentemente, né, a concessão já da rodovia da BR-163, no trecho ali de Mato Grosso a Pará, e envolvendo especificamente Sinop até Itaituba, né, no estado do Pará. E ali, né, estão previstos para essa nova concessão, mas ainda sem um período específico para iniciar a cobrança desses pedágios, 3 praças de pedágio, né? O que totalizaria ali um custo adicional para o agronegócio que embarca naquela rota, algo em torno de R$ 15 por tonelada, né? Então é um impacto relativamente alto, né? Porém, esse impacto ele é menor do que outros corredores rodoviários do país, como, por exemplo, do Mato Grosso para Santos, né, em que ali a gente está falando que tem ali um custo de pedágio, né, que é mais ou menos R$ 38 por tonelada, né, o que é bastante significativo, e parte desses pedágios são bastante caros nesse trecho aí de Sorriso para Santos, dentro do estado de São Paulo, né? Então o corredor de acesso a Santos tem aí pedágios bastante elevados, né? Agora, se então a gente pegasse, né, o preço do frete médio do corredor lá, né, do Mato Grosso, envolvendo as grandes regiões de produção, Sorriso, Lucas do Rio Verde para Itaituba, né, o preço do frete médio, né, nesse primeiro semestre foi algo em torno aí de R$ 213 por tonelada, né? Com esse pedagiamento, né, na BR-163, a gente teria um aumento de R$ 15 por tonelada, ou seja, algo em torno aí um aumento algo em torno de 7,5% no preço do frete, né? Isso num cenário de curto prazo. Agora, se a gente pensar num cenário de longo prazo, é esperado, né, que esse sistema de pedagiamento traga benefícios aos usuários da rodovia, né, melhorando aí a produtividade operacional do caminhão, então ele consiga trafegar com uma velocidade média maior, né, ele tenha uma redução no consumo de combustível, ele tenha mais postos de parada, né, mais aí sinalizações reduzindo acidentes e paradas na rodovia, o que pode reduzir, o que pode melhorar, né, a produtividade operacional do transporte rodoviário nessa rota e, consequentemente, isso ser traduzido como uma redução do custo de transporte, né? Então, num cenário de curto prazo, pode-se ter essa alta, mas num médio e longo prazo aí, se tiver as melhorias esperadas, pode ter aí uma redução, né, no preço do frete, sim, né, em função dessa melhoria operacional. E quando a gente fala em praças de pedágio, embora tenha uma lei de 2001 dizendo que quem deve pagar pelo pedágio é embarcador, ou seja, a pessoa que contratou o caminhoneiro para fazer aquele transporte, a gente ainda tem muitos casos de embarcadores que deixam o pedágio por conta desse transportador que ele contratou? Sim, há situações que isso acontece, né? Inclusive, muitos motoristas relatam isso, né? De que há embarcadores que não pagam o pedágio, deixam para o motorista pagar o pedágio, embora, né, exista uma lei que diz que quem é o responsável pelo pagamento do pedágio é o embarcador, tá? Então, assim, a regra geral é o embarcador paga o pedágio, mas há situações no país em que, infelizmente, muitas vezes quem assume essa conta acaba sendo aí o motorista, tá? Agora, um ponto que chama a atenção, tá, para esse corredor, né, da BR-163, nesse primeiro momento, é o seguinte, né, é uma situação um pouco mais peculiar do que acontece para o corredor do Mato Grosso para Santos, né, em função aí de que o corredor, né, para Santos tem aí muita oportunidade de carga de retorno, de frete de retorno, né? Então, olha, sai lá o caminhão, vai para Santos, ele paga o pedágio e lá chega em Santos ele encontra algum tipo de carga e normalmente uma boa carga que tem sido
feita aí para a movimentação no Mato Grosso tem sido fertilizante, né? Então, o Brasil importa aí 70% dos fertilizantes que são consumidos na agricultura, né? Ele vai lá, né? Esse motorista consegue carga de fertilizante, volta para o Mato Grosso e quem paga, né? O pedágio é o novo embarcador, né? De fertilizante aí. Agora, no caso da BR-163 para o Pará, eh, hoje você praticamente não tem carga de retorno, né? Então ele vai com soja, com milho, com farelo, né, até Itaituba, teria que pagar esses pedágios e ele retornaria, né, para o Mato Grosso, tendo que pagar os pedágios na volta. Então esse impacto ele pode ser até dobrado, né? Então a gente está falando em R$ 15 por tonelada na viagem Mato Grosso Itaituba, mas se considerar ele tem que voltar, isso pode ser o dobro, aí chegando até R$ 30 por tonelada, né? Então isso pode ser um outro fator, né, que acresce aí na composição desses custos. Isso num cenário de curto prazo, né? E você consegue imaginar uma alternativa que seja viável tanto para o agronegócio quanto para o motorista nesse caso? Olha, na verdade, o que a gente tem visto é que há uma série de empresas muito interessadas em fazer movimentação de fertilizantes naquela região, né. Então, isso vai criar aí outras oportunidades para cargas de retorno e reduzir aí, esse custo, né, de pedágio aí, que muitas vezes um embarcador de grãos teria que pagar, né, principalmente se ele utilizar uma frota dedicada, em que ele obriga ali o motorista a voltar para o Mato Grosso para pegar novas cargas, né? Esse é um cenário já aí que está sendo bastante discutido e que há grandes perspectivas aí para ampliação de carga de retorno, principalmente de fertilizantes, com a instalação aí de um parque industrial e até mesmo importações de fertilizantes por esse corredor. Se a gente pegar o mapa do Brasil, né, onde é que você acredita que, ou onde é que vocês têm estudos que apontem os pedágios mais caros para o embarque, para o transporte, para a carga do agronegócio no país, hein? Legal, pergunta bem interessante. Bom, a gente pode talvez dividir essa análise em duas partes, tá? Então tem assim, qual que é a rota hoje mais cara em termos de pedágio, em valores absolutos, e dá para analisar também em termos de valores relativos, a participação do custo do pedágio dentro do preço do frete, por exemplo, né? Então, se a gente fosse analisar em termos absolutos hoje, tá? A rota mais cara em termos aí de pedágio em reais por tonelada são aí, na verdade, rotas oriundas do estado do Mato Grosso para Santos, tá? Então, se a gente pega, por exemplo, Sorriso e Lucas do Rio Verde para Santos, o valor do pedágio, né, só considerando a ida, chega aí a quase R$ 40 por tonelada, né? Então, o produtor estaria sendo descontado por volta de R$ 40 para cada tonelada movimentada, né, em decorrência do pedágio existente aí nessa rota, né, da soma dos valores de pedágio existentes nessas rotas. Agora, em termos relativos, né, se a gente for analisar qual que é a participação, né, do custo do pedágio em relação ao preço do frete, aí muda um pouquinho de figura. E as rotas do Paraná são as mais caras, né? Então, por exemplo, a rota de Cambé para Paranaguá, né, ela tem aí uma participação do custo do pedágio em relação ao preço do frete, algo em torno aí de 14%, né? Enquanto que na de Sorriso Santos é algo em torno de 12%. Seria possível o governo subsidiar uma parte disso? Olha, sim, né? Agora, por outro lado, como que seria feito esse tipo de subsídio, né? Então, é algo um pouco complicado aí, em decorrência, da empresa que está assumindo a concessão, né? Então, a empresa, né, a iniciativa privada, quando assume aquela concessão, ela está assumindo um grande risco, né? Porque ela pega uma concessão que tem um prazo bem definido, assume, né, que ela precisa ali fazer uma série de investimentos, né, para cobrar um determinado nível de preço para ela ser remunerada por aqueles investimentos realizados e ter ali uma remuneração do seu risco,
né? Então, é possível ter esse tipo de subsídio. Por outro lado, né, o que a gente tem visto é que se tiver esse tipo de subsídio, lá na frente existe um reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos das empresas de concessionárias ferroviárias, rodoviárias com os diferentes governos, né, em que eles acabam aumentando o pedágio novamente, né? Então, olha, subsídio aqui, eu não vou aumentar o pedágio esse ano, tá? Porque a situação econômica está ruim. Não, tudo bem, né? É feito algum tipo de acordo. Mas daqui 2, 3 anos, esse reajuste vem acumulado, né? Porque as empresas concessionárias elas estão olhando ali o fluxo temporal de caixa, né, para aquele horizonte da concessão, né? A gente estava falando lá no meio da conversa, você dizendo das condições das pistas e como elas melhoram nos trechos onde elas são concedidas. Quando a gente olha para o mapa da produção do agronegócio brasileiro, onde é que está a maior carência na avaliação aí de vocês da Exalc-Log em melhoria das condições das nossas rodovias, isso só falando em rodovia, das condições das nossas rodovias brasileiras com vistas ao escoamento da produção, principalmente? Eu não tenho dúvidas, né, de que hoje nós temos uma carência muito grande de infraestrutura rodoviária, né, nas regiões de fronteira agrícola. Então, se a gente pega ali aquele recorte Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, né, até mesmo aí ao norte do Mato Grosso, né, são regiões aí que têm uma carência muito grande, né, de infraestrutura rodoviária, né? Então, inclusive, nós fizemos uma análise a partir dos dados, né, da pesquisa aí de qualidade das rodovias que é realizado pela CNT, né? Então, ali são regiões no país que tem uma produção interessante, que a produtividade tem aumentado bastante, mas e que o índice, né, da proporção entre rodovias de boa ou ótima qualidade não passa de 40%, né? Ou seja, a gente tem 60% das rodovias dessas regiões classificadas como regulares, ruins ou péssimas. E aí, quando você pega uma região tão importante como a que passou a ser chamada de Matopiba, né? A gente tem mais uma prova de que a iniciativa privada, de que o investidor ele faz a aposta dele, mas a União, o Estado brasileiro, ele não responde à altura, a tempo e da maneira que deveria. Ainda somos muito carentes nesse tipo de proatividade do governo? Sim, sim. Olha, eu tenho visto o seguinte, né? A gente melhorou muito, né? Na questão aí da gestão da infraestrutura no país nos últimos anos, por parte dos diferentes tipos de governo, seja o governo federal, seja os diferentes governos estaduais, né? Priorizando alguns projetos interessantes aí de concessões rodoviárias, né? Até mesmo ferroviárias, incentivando projetos hidroviários, né? Agora, o que a gente precisa ter é um ambiente, né, em que tenha uma atração para investimentos por parte da iniciativa privada, né? Fomentar aí essas parcerias público-privadas, porque a gente vê que é muito difícil, né, o governo conseguir ampliar aí investimentos públicos diretos em infraestrutura, dado até mesmo que nós temos uma PEC, né, que limita os gastos, né? Então, por outro lado, qual que é a grande alternativa? Olha, o governo criar um ambiente aí que seja favorável a investimentos de infraestrutura no país, né? E nós temos alguns exemplos disso, né? Por exemplo, lá em 2012 ou 2013, nós tivemos o Marco Regulatório dos Portos, em que possibilitou o investidor, né, a criar ali um terminal de uso privativo e ele operar para cargas terceirizadas, né? Então, tivemos uma explosão no Brasil de TUPs, né, de terminais de uso privativos, inclusive para o agronegócio, né, em decorrência dessa medida legislativa, né, essa medida regulatória. E o mesmo tem sido discutido hoje de uma PEC, né, que é um marco regulatório de ferrovias no país, né, para se ter ferrovias privadas, ou seja,
Um agente, um agente privado, se ele tiver interessado em construir uma ferrovia, ele pode pedir uma autorização para o governo, né? O governo autoriza que ele construa aquela ferrovia, né? E explora aquela ferrovia, sujeito, obviamente, à fiscalização aí por parte da NTT e dos outros agentes públicos aí de interesse, né? Então, é algo bastante interessante. Hoje não dá para fazer isso, tá? Então, se uma empresa ela quiser construir uma ferrovia, ela não consegue fazer isso, né? Ela não tem um respaldo legal para fazer isso. Isso está, inclusive, em discussão por parte até da própria Rumo, né? Que tem um interesse aí de subir hoje. Ela faz a movimentação no Mato Grosso a partir de Rondonópolis, ela tem um interesse em fazer uma expansão da malha, né? Para as regiões aí mais do médio Mato Grosso, né? Ampliando aí o seu raio de captação, né? Agora, ela não consegue fazer isso porque ainda não foi aprovado, né, esse marco regulatório de ferrovias no país, que é algo que pode destravar investimentos, né, para o setor ferroviário como um todo, né? Então, há uma série aí de incentivos, sim, né? O que muitas vezes a gente tem visto, né? Quando você tem grandes concessões rodoviárias, por exemplo, uma estratégia que muitas vezes o governo usa é de, olha, tem lá uma concessão que é a joia da coroa, porque trafega muito caminhão ali, né? Trafega muito veículo, então ela gera muita receita, né, para a empresa concessionária. Ela é uma empresa, é uma rodovia bastante atrativa. Então, na hora de fazer a concessão, né, coloca ela e outras concessões rodoviárias próximas que não são atrativas, não são viáveis do ponto de vista econômico-financeiro fazer investimentos nela, mas, né, como aquela empresa ela está ganhando uma joia da coroa, ela vai ter recurso suficiente para usar em outras, né? Então, essa é uma estratégia interessante aí para melhorar os investimentos em rodovias. Leva graúdo, mas também leva as miúdas, né? Tiago Pera, Exatamente. coordenador técnico do Grupo Exalc Log, quero muito te agradecer pela entrevista, reitero aqui que é sempre muito bom ter você aqui e te digo que, tendo novos estudos, nos acione para a gente voltar a falar sobre esse assunto que é tão importante para o agronegócio e, mais uma vez, obrigado pela qualidade das informações, viu? Legal, eu agradeço e fico à disposição aí de todos e de vocês. Muito bom. Muito bom mesmo. E muito bom também ter você aí do outro lado, viu? Você que nos acompanha, você que nos assiste. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Vou ficando por aqui, mas antes te lembro que você pode rever esta e outras edições do nosso programa lá no canal do AgroMais no YouTube. A gente se vê aqui ao longo da programação.